Tava pensando em qual seria o próximo jogo ou vídeo que eu iria fazer. Então eu percebi que meus últimos 2 vídeos eu analisei jogos bons. Então tava na hora de eu voltar a jogar algum jogo duvidoso e questionável. Fui procurar na nossa querida internet algum jogo que me parecesse interessante de analisar. Então me deparo com o jogo do filme live action de Dragon Ball, o Dragon Ball Evolution, lançado em 2009. E caso você não conheça esse filme, o que eu acho difícil, porque esse filme é muito conhecido por ser péssimo, considerado uma das piores adaptações live action já feitas. Eu acho que ele não é mais o Goku. Porém, eles tinham tanta confiança que esse filme seria um sucesso, que ele era para ser o primeiro filme de uma trilogia. Isso mesmo que você ouviu. Essa bomba era para ser uma trilogia de filmes, mas ainda bem que isso não aconteceu. Além de uma trilogia, foram produzidos alguns livros sobre o filme e também um jogo para PSP, lançado também em 2009, produzido pela Namco Bandai Games. Aquela mesma que fez inúmeros jogos de PS2 de Dragon Ball. E geralmente antes de analisar os jogos, eu costumo falar um pouco sobre a história da obra, como eu fiz com o jogo do Ben 10. Mas aqui a gente não vai fazer isso, por 2 motivos. O primeiro é que todo mundo conhece Dragon Ball e o seu criador é Akira Toriyama, então eu só estaria falando coisas óbvias aqui. E segundo, que a história do filme é contada no jogo, então a gente vai falar dela no modo história. Então vamos analisar agora Dragon Ball Evolution. Eu queria começar falando que a arte da capa desse jogo parece muito algo de IA. Claro que não foi uma inteligência artificial que fez, mas parece muito. Deve ser por causa desse filtro de mijo que me lembra muito imagens do ChatGPT. Mas enfim, vamos deixar essa capa de lado. O jogo tem 6 modos de jogo. O modo história, que é a mesma do filme e a gente já vai falar sobre ele. O modo arcade, que eu tenho algumas coisas para falar sobre, mas vamos deixar para depois. O modo online, que eu nem preciso te falar que não funciona mais. E mesmo que funcionasse, eu duvido que teria alguém jogando isso. O treinamento, que você treina. O missão, que são uns objetivos que você fica fazendo para ganhar dinheiro do jogo. Que serve para gastar na galeria, que libera extras como fotos dos bastidores ou rascunhos do jogo. E também temos o modo survival, que é liberado após zerarmos o jogo. E é basicamente um modo infinito, onde você fica enfrentando a máquina até perder. Os gráficos. Sinceramente, a primeira vez que eu bati o olho, eu até achei que os gráficos estavam bons. Afinal, é um jogo de 2009 para um videogame portátil. Então eu fui pesquisar por curiosidade jogos de PSP que saíram no mesmo ano. E meu Deus, a gente já tinha jogos com gráficos muito superiores ao desse jogo. Mas ainda assim são gráficos aceitáveis para a época. Mas é muito estranho para mim ver esse realismo dos personagens. Realismo entre aspas, no estilo cartoon de Dragon Ball. Então a gente não vê o cel shading, que é algo bem característico nos jogos de Dragon Ball. Que é aquele sombreado 3D tentando simular a aparência 2D de quadrinhos e desenhos. Apesar de eu não gostar dos gráficos, confesso que essa é uma das únicas coisas aceitáveis que a gente pode esperar desse jogo. As músicas, a maioria delas são esquecíveis. Apesar de termos algumas até que boas, nenhuma, e eu repito, nenhuma tem a ver com Dragon Ball. Se me colocasse pra ouvir a soundtrack inteira desse jogo, eu diria que é qualquer coisa, menos um jogo de Dragon Ball. La jogabilidade se resume a Dragon Ball Budokai, até porque são os mesmos produtores, mas de uma maneira muito mais simplificada. Aqui temos 3 botões de ataque, um para ataques rápidos, um para ataques lentos e outro para ataques especiais. Os ataques especiais consomem o seu Ki, que você pode recarregar batendo ou enchendo ele. Agora, em jogos como Dragon Ball Budokai ou Burst Limit, ou qualquer outro jogo de Dragon Ball que segue essa fórmula, todos eles possuem uma característica que faz o jogo ser único de sua maneira. O Budokai, por exemplo, você tem meio que um deck que você vai escolhendo os golpes e transformações que você vai ter, o que possibilita inúmeras combinações e estratégias para o jogo. Mas aqui em Dragon Ball Evolution não temos isso. O jogo se resume a você spamar o botão de ataque rápido até encher o Ki o suficiente para usar o seu especial. Então a jogabilidade dá para ser resumida como uma cópia genérica do Dragon Ball Budokai, basicamente 171 do GTA. Então vamos para o modo história. Como eu falei, o jogo conta a história do filme de uma maneira bem porca em forma de visual novel, que são aqueles jogos onde os PNGs ficam conversando e você só precisa apertar um botão para a história continuar. E aqui eles usam fotos dos atores comprimidas, que dá esse aspecto totalmente pixelado e feio. Além da parte visual novel, também temos algumas lutas entre as histórias. Então pro vídeo não ficar uma porcaria, eu vou utilizar algumas cenas do filme para ficar mais interativo e interessante, e vou tentar mesclar da melhor forma possível com o jogo.
E eu agradeço muito esse cara por ter postado esse filme inteiro, que me poupou um tempo de ter que ficar procurando esse filme para baixar. E eu vou ser bem sincero para vocês, todas as lutas desse modo história, você pode simplesmente apertar o botão de ataque mais rápido que você conseguir, que você vence sem dificuldades. A história começa com o Goku treinando com seu avô, como no filme. Seu avô entrega para o Goku a esfera do dragão e conta que se você juntar as 7 esferas do dragão, você invoca Shenlong que realiza um desejo. Depois disso, o Goku vai para a escola. Sim, Goku vai pra escola nesse filme, de bicicleta ainda por cima. E, inclusive ele sofre bullying e a Tite namora o Valentão, que faz bullying com ele. Brutal. It's over pro Betinho Goku. Goku vê a Tite com problemas para abrir o armário, então ele usa seu Ki para destrancar ele. E aqui tá algo curioso, porque eu não lembro do Goku conseguir fazer coisas assim no mangá ou no anime. Mas tudo bem. Tite percebe que foi o Goku que fez isso e convida ele para uma festa que ela vai dar hoje à noite. Peraí, você sabe o que é Ki? Só porque me chamo Tite não quer dizer que sou idiota. Certo. Tem nomes muito mais ridículos que Tite. Então vamos para a festa onde tem aquela clássica cena do Goku lutando contra os seus valentões, no maior estilo Sessão da Tarde. Ih, acho que doeu. E aqui no jogo é só o Super Ninja se tremendo. É até engraçado a falta de capricho que esse jogo tem. Não que visual novel seja jogos mal feitos, mas o maior ponto das visual novels são a história bem escrita e design dos personagens. Então é como você ler um livro muito mais interativo e visual, o que claramente não é o caso aqui, pois só uma forma de fazer uma história da maneira mais porca e preguiçosa possível. E esse Goku parece o da Malhação, inclusive. E enquanto o Goku da Shopee aí tá flertando com a Tite, o nosso avô acaba sendo atacado por Mei. E aqui tá algo engraçado, porque eu sempre achei que essa mina era uma personagem original do filme. Mas não, ela é aquela mina que vira namorada do Trunks. E aqui no filme ela é uma capanga do Piccolo, que não faz nenhum sentido. E, inclusive ela me lembra um pouco a Ada Wong de Resident Evil. Mas deve ser porque toda asiática gostosa de cabelo curto e com um vestido vermelho me lembra a Ada Wong. Então a gente luta contra ela como o Gohan, que inclusive tem o mesmo barulho de golpe que o Goku. E aqui ela tem uma jetpack que solta raios pela mão. Mas fora isso a gente só spama um ataque básico e derrota ela sem problemas. Então o Piccolo aparece. E esse cara aqui é um dos pontos mais ridículos desse filme. Tem tanta coisa errada sobre esse design. Não que eu seja um especialista em Dragon Ball, muito pelo contrário. Tudo que eu sei da obra é jogando jogos. A primeira coisa errada é que ele não tem as antenas que eu acho que todo Namekuseidin tem, ou isso na cabeça dele era pra ser antenas, mas pra mim só parece umas guerras, sei lá o que era pra ser isso. Mas eu não tô aqui pra ficar falando o que esse filme fez de errado, até porque daria uma lista muito grande de erros. A luta contra ele é bem tranquila também. Inclusive ele lembra bastante o Brainiac, ou só eu que acho isso. E depois disso tem mais um pouquinho de história e ele acaba matando o Gohan, que é algo que não acontece no mangá, já que o Goku ainda é criança que mata o avô por acidente. Então depois disso tudo, o Goku acaba voltando para casa e vê seu avô no chão. A gente tem uma cutscene muito porca, de um momento que era pra ser triste, mas eu só consigo achar isso muito engraçado. E por algum motivo esse jogo tem algumas cutscenes e momentos muito aleatórios que não agregam em nada à história. Como por exemplo quando eles estão procurando uma esfera do dragão e acabam se deparando com os lacaios do Piccolo, que inclusive é um bicho muito feio, e a cutscene é só mostrando eles aparecendo, e tinha alguns momentos que podiam ter cutscenes, mas não tem. Como quando o Goku está tentando fazer o Kamehameha, que aqui serve para apagar umas velhinhas. Só que ele não consegue e tenta trapacear, então a Tite aparece e propõe um desafio para ele. A cada vela que ele apagasse, ele podia se aproximar mais dela. Daí você vai estar bem pertinho, onde eu posso te alcançar. E é uma cena bem besta, mas essa cena seria bem melhor de ter cutscene do que uma aleatória dos lacaios do Piccolo. Inclusive essa cena das velas é a única que eu acho minimamente boa do filme. É bem boba, mas comparado ao resto do filme,
foi a única que eu vi e achei legal. A relação do Goku e da Tite é uma das únicas coisas assim decentes desse filme. Já que o Yancha aqui é um bandido delinquente que não tem nada a ver com o personagem. Inclusive o Yancha desse jogo ataca com uma furadeira e o especial dele é te atropelar com seu carro. Sério, esse jogo é incrível. A Bulma do filme, sinceramente, eu nem acho ruim. Ela é até aceitável, visto tudo que a gente já viu nesse filme, como o Mestre Kami jovem com cabelo e que não é um tarado desgraçado. Então ver essa Bulma é até que ok pra mim. Esse jogo também foi o primeiro de Dragon Ball a ter a Bulma como um personagem jogável. Então ponto para esse jogo. Eu até pensei em falar sobre a história inteira do jogo, mas é como eu disse antes, a história inteira é contada da forma mais porca possível e tem algumas lutas com os poucos personagens que o jogo tem. O jogo tem 10 personagens ao todo. São 11 se você contar o personagem secreto, que é o Piccolo de capuz, que sinceramente eu tô pouco me ferrando pra ele. O modo história deve ter ao total umas 12, 13 lutas, e metade delas é contra o Piccolo. Então se eu fosse resumir esse modo história em uma frase é tão chato quanto olhar tinta fresca secar. A gente também tem o Ozaru, que aparece nos momentos finais do filme, quando a lua sangrenta aparece, e tanto no filme quanto no jogo ele é horrível. Sério, até agora eu critiquei quase todo o personagem desse filme, mas eu até entendi algumas coisas. É um filme para ser meio que um clichê de filme adolescente dos Estados Unidos. Então tem o protagonista meio nerd, que gosta da mina gata da escola, e esses clichês lá na sessão da tarde. Parece até a adaptação de Death Note da Netflix, mas vamos esquecer aquela coisa, eu ainda tenho traumas daquilo. Mas o pior ponto desse filme é o Ozaru. Ele é ridículo aqui. No mangá e anime ele é um macaco gigantesco que põe medo em geral. E aqui ele é isso. Olha essa porra. Se você acha que tá feio no filme, olha como é em jogo. Se me falasse que isso era o pé grande eu não duvidaria. Isso parece uma versão pobre do lobisomem do Van Helsing. E claro, também temos o Shenlong, que parece um calanguinho no filme. E no jogo é pior ainda, porque é só um PNG dele numa qualidade extremamente questionável. Mas se tem algo de bom nesse modo história é o final, onde a gente luta contra Tite enquanto os créditos passam. Eu posso descer a porrada em uma mulher sem problemas. Brincadeiras à parte, essa também é uma ideia péssima, porque além de não ter como esquipar isso, é horrível lutar enquanto passa milhares de nomes no meio da tela. Mas tudo bem, com o jogo zerado a gente pode ir na galeria comprar alguns extras do jogo. Inclusive para comprar todas as coisas desse jogo, você deve jogar pelo menos umas 10 horas tranquilamente. Só pra ter uma ideia, pra zerar isso eu levei 1h30. Então boa sorte suportando um conteúdo extremamente repetitivo para platinar o jogo. Inclusive eu não falei, mas a única diferença do filme para o jogo é a cena pós-crédito do filme, onde aparece o Piccolo sendo cuidado por uma mulher que era para ser o gancho para uma continuação, que graças a Deus não aconteceu. A gente tem também o modo arcade, que funciona com quase qualquer outro jogo de luta. Escolhemos um personagem, essa seleção gigantesca de personagens que tem no jogo. Temos meio que um modo historinha, por assim dizer, para cada um. O Piccolo, por exemplo, no final a gente mata o Goku. E não tem nenhum texto no final, como por exemplo em Mortal Kombat 1, que é um jogo dos anos 90. É só 2 PNGs se atacando e a tela ficando branca. Mas pelo menos é um modo legal de se ter, é sempre bom ter conteúdo a mais num jogo. Mas sinceramente, todos os personagens são esquecíveis. Eu acho que ninguém se importa sobre o final desse bicho horrível, por exemplo. O que, vocês querem saber o final dele? Tá, então eu conto. Mas antes, olhem esse diálogo maravilhoso dele com o Ozaru. E no final ele derrota o Piccolo e o Piccolo se transforma em um Fulu também. Ah, eu não contei que o nome dessa porra é Fulu? Bom, além de feio ele tem um nome horroroso também. Sinceramente esse jogo me surpreende cada vez mais. E bom, eu acho que é isso. Essa review foi até de certa forma muito menor do que eu esperava. Mas é por conta do jogo parecer algo inacabado e não acontecer coisas interessantes o bastante nele. Ele não é bom, mas não é algo tão ruim quanto Mineirinho, por exemplo, que você até ri de tão ruim que é. Esse jogo eu diria que tá no pior local possível. Ele não é bom pra te divertir e não é muito ruim pra você achar engraçado. Ele só é entediante ao extremo. Parece simplesmente uma versão alpha de qualquer jogo de Dragon Ball para Play 2. O que me faz questionar o porquê você jogaria isso ao invés de um Dragon Ball Budokai 3, por exemplo. Mas enfim, esse foi o vídeo do maravilhoso Dragon Ball Evolution e sinceramente, apesar de tanto o filme quanto o jogo serem ruins, eu me diverti fazendo esse vídeo. E espero que você também tenha se divertido assistindo. Tudo de melhor sempre e um breve adeus.